Olá pessoal, começando mais um podcast Nós na Fita. Novamente aqui nós dois, ó. Eu e o Douglas Salles, Dodô, fiscal do povo. Tudo bem, Dodô? Ótimo, graças a Deus. Muito feliz por estar aqui hoje. Eu que agradeço a presença, coisa fofa. Fala aí um pouquinho, Dodô. Você ia falar aí, parceiro? Hoje, infelizmente, não foi um dia muito bom. Infelizmente, a mãe do nosso amigo Pitágoras, o Pete, faleceu. Então, quero deixar aqui meus sentimentos, meu minuto aqui de silêncio aqui, em respeito à família Araújo e ao Pete. E ao Matheus também. Eu também quero deixar aqui meus sentimentos, Pete. Força, irmão. Deus na frente aí e dê força pra sua família aí, viu? Com Deus, Pete. E Matheus, um forte abraço. Rapaziada, hoje a presença desse querido amigo, pastor Ronan Gonçalves. Esse cara que é sensacional. Novamente aqui com a gente, que abriu o podcast quando nós começamos e novamente está aqui para trazer conteúdo, para trazer história, para trazer palavra de Deus, para trazer tudo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, boa tarde. Deus abençoe vocês aí, Diego Gordão, Diego Shaddai, Dodô, fiscal do povo. Deus abençoe. Também aqui quero deixar os meus sentimentos à família do Pete, né? A toda a família, que o Espírito Santo possa confortar, consolar toda a família. É uma perda e nós sabemos que nenhum abraço, nenhuma palavra vai consolar, mas os meus mais profundos e sinceros sentimentos à família, em nome de Jesus, tá bom? Primeiramente, obrigado pelo convite agradeço, de novo. Irmão. Você é louco, pra mim é uma satisfação. É uma honra. Passou acho que uns 3 meses aí, 4 meses, né? 4 meses. 4 meses que a gente esteve aqui, foi uma benção estar aqui. Eu recebi muitas mensagens, né, da galera que acompanha o podcast, que tem acompanhado até agora, que tem aprendido muita coisa, utilidade pública. Passou muitas pessoas boas aqui ensinando, tirando uma resenha aqui, conversando, muita risada aqui com vocês. Deus abençoe, Dodô. Deus abençoe o Diego aqui. Dodô agora aqui também com o Diego nessa direção. Dodô, uma benção, Deus abençoe. Dodô inteligentíssimo, Dodô. Obrigado. Dodô, eu falo que é 100%. 80 ama e 20 odeia. Mas ele tá aí, importante lembrar dele. Pastor, se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu? Isso aí, Pastor, apresenta um pouco aí pro pessoal te conhecer melhor. Fala um pouco da sua história, da sua vida. Bom, vamos lá, brevemente. Como eu já tinha dito no outro podcast, eu tenho 29 anos. Sou pastor há 7 anos. Casado há 10 anos, 14 anos juntos. Tenho um filhinho que comemora agora... Minha benção comemora 8 anos agora, no dia 30 desse mês, 30/10, vai fazer 8 aninhos. Dia 30. Minha benção, dia 30 vai fazer 8 aninhos. E sirvo a Cristo já há quase 15 anos aí servindo ao Senhor, buscando a presença de Deus e fazendo a vontade do Senhor. Então, basicamente é isso. Estamos aqui mais uma vez para responder algumas perguntas aí. Espero que seja uma benção. E o Dodô começa com as perguntas, porque o Dodô, ele é o script, que fala o script. Script. E eu pesquisei bem a sua vida aqui, hein, pastor? Esse cara aí, mano, ele é sensacional, mano. Quero agradecer o nosso patrocínio aí, eu e Diego Gordão, Miss Salles, Estúdio Acadêmico, que faz maquiagem profissional, cílios, micropigmentação, depilação, sobrancelha. Vou deixar o telefone aqui pra vocês, ó. Vai passar aqui na telinha, tá? 977546016. Fica na Avenida General Barreto de Menezes, 616, Casa 4, Jardim Silvina. Miss Salles, muito obrigado. Pra quem não sabe, Miss Salles é meu amor, minha esposa. Obrigado pelo patrocínio. Pessoal, essa coxinha maravilhosa, MR Salgados. Chega no nosso amigo lá, ó, Mano Guri, pede uma coxinha maravilhosa pra enterro, pra velório, pra festa, pra casamento, pra tudo. Chama lá, viu? Avenida General Barreto de Menezes 332, viu, família? Forte abraço, tamo junto. Fala, galera, também quero agradecer o patrocínio Pet Shop Borges, aquele que cuida do seu animal, tem roupinha, tem ração, fica localizado na Vila São José. Vou deixar aqui o telefone de contato, ó. Entra lá. Pro Gustavo é 1000 grau, a ração, um alimento maravilhoso pros seus animais, pros seus pets, pros seus cachorrinhos, pros seus gatinhos. Obrigado, Gu, forte abraço, irmão. Tamo junto, obrigado, irmão. Galera, também quero agradecer o patrocínio Barbearia Britos. Você quer ficar bonito, cortar o cabelo na régua, barba, sobrancelha, ficar assim que nem eu, lindão, vai na Barbearia Britos, procura lá o pastor Ronan, o Emanuel, com os caras, ó, um monte de tesoura, top. Vou deixar o telefone aqui, o endereço também, ó. Um forte abraço. Vai lá, viu, pra ficar lindo igual eu. Um abraço. Pastor Ronan Gonçalves, Igreja Apostólica Recomeçar. Fala um pouco do seu novo ministério, pastor. Eita, vamos lá então. Fazem
oficialmente, né, fez 2 meses, no dia 7 do 10 agora, fez 2 meses que nós demos início ao trabalho, né, no ministério, que o Senhor colocou no nosso coração. Basicamente, passamos por algumas coisas, vivemos alguns processos e recebemos essa vocação, esse chamado de Deus, na verdade, para dar continuidade, não relacionado à placa da igreja, mas relacionado a aquilo que Deus espera da gente com relação a evangelismo, a ganhar almas, a ensinar pessoas, a instruir as vidas. Então, fazem 2 meses oficialmente, partindo do dia 7, né, do 10, fez 2 meses, que nós começamos esse trabalho do absoluto zero. Deus, eu, a minha esposa e meu filho e a presença de Deus. Agora, com 2 meses, nós estamos fazendo cultos ainda, por enquanto, na casa de um amigo, né? Que cedeu o espaço da casa dele pra gente fazer. Espaço que cabe ali, se não me falha a memória, umas 30 cadeiras. Nós estamos fazendo os cultos ali toda quinta-feira. Agora começamos às quintas-feiras às 20 horas e também aos domingos às 18 horas. Nesses 2 meses eu tive o privilégio de ver já almas se rendendo ao Senhor, se convertendo, famílias sendo abençoadas, inclusive uma delas, o meu irmão Romilton, voltou para os caminhos do Senhor, se reconciliou. Tive esse prazer, esse privilégio de ter o meu irmão ali reconciliando com a minha cunhada, com a minha sobrinha, e tem sido uma bênção. Esses 2 meses para mim tem sido tudo muito novo, pela intensidade daquilo que a gente já viveu, porém hoje vivendo com mais intensidade. Eu falo que começamos do absoluto zero, relacionado a valores, a objetos, estrutura, absoluto zero. Mas já com um pouco de experiência com Deus, vivência no ministério pastoral, com pessoas. Sei que é um desafio, sei que é uma empreitada árdua, mas o Deus que fez a promessa e que nos chamou para isso, Ele mesmo patrocina, Ele mesmo abençoa, Ele mesmo rege todas as coisas. Então decidimos, depois de quase 4 meses em oração, decidimos assumir isso que o Senhor já, depois desse período de oração, começou a queimar em nosso coração. A princípio a gente, ficamos calados, sumimos um pouquinho das redes, ficamos mais cuidando de nós, a nossa família, até porque foi tudo muito recente, assim, 4 meses, e era um mês do aniversário da minha esposa, a gente tinha que viver aquele momento também que era dela. E depois desse período, desses quase 4 meses em oração, o Senhor falou com a gente, nós decidimos de forma pública, primeiro entre nós, entre eu, a minha esposa, Deus e o meu filho também, principalmente o meu filho também, a minha família, assumir essa responsabilidade e dar continuidade naquilo que a gente já fazia, não relacionado à placa da igreja, mas entendendo que acima da placa da igreja está uma responsabilidade de dar conta dessas almas a Cristo naquele grande dia, que é pastorear, que é servir as pessoas, que é amar as pessoas e ensiná-las através da palavra. Mas a inspiração, o nome é assim, recomeçar. Como que foi a inspiração pra pôr esse nome? Porque eu achei top, hein? Eu achei top. Recomeçar é o nome né? Diferente. Começo, né? Impacto, forte, né? Para aquela pessoa que tá lá caída, levantar e recomeçar. Fala pra mim, minha vida. primeiro porque a Bíblia fala, né, sobre recomeço. E nós entendemos que devido tudo que o ser humano passa, tudo que a gente passa, não existe um caminho para um recomeço, seja depois do luto, seja depois de uma perda, seja depois de uma decepção, seja depois de qualquer impedimento, empecilho, imprevisto que a gente sofra. O único caminho para que haja um recomeço sadio, saudável e que haja também um progresso dentro desse recomeço é um recomeço partindo de Cristo. Cristo é o recomeço. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi nos dado a oportunidade de recomeçar. A Bíblia diz que nós já estávamos mortos pelos nossos próprios pecados e condenados por ele. E quando a taça da ira de Deus estava cheia, foi na cruz do Calvário que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ali na cruz, Jesus crucificado deu não só a mim, mas toda a humanidade a oportunidade de recomeçar. E aí o texto de 1 João vai dizer que nós temos um advogado à destra de Deus Pai que intercede por nós, que é o nosso advogado, é o nosso Jesus. Por isso o nome recomeçar está pautado em sempre existe uma oportunidade de um recomeço, se esse recomeço
recomeço foi em Cristo. Então em Cristo não importa se você parou por causa do luto, se você se decepcionou porque uma liderança religiosa decepcionou você, se uma instituição decepcionou você, se você mesmo errou, caiu, tropeçou nos seus próprios pecados e erros, se você realmente decidir passar pelo caminho, como Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se for em Cristo, é possível recomeçar. Ô, Ronan, você acha que se o Judas não tivesse matado, não, e tivesse arrependido, ele também ia ter um recomeço? Não, eu tenho essa dúvida. Com certeza. Né, o Judas... Com certeza. O arrependimento é a base, né? O reconhecimento, o arrependimento e também a confissão de reconhecer Cristo como o Senhor. E quando a gente reconhece Cristo como o Senhor, não é só professar e falar que Ele é o Senhor. Não, Deus é Deus, Jesus é o meu Deus. Não, o reconhecimento como Senhor está embasado também no ato de se submeter a Ele. Quando eu reconheço que alguém é o Senhor da minha vida, eu me submeto à sua vontade. Então a maior expressão de que eu reconheço que Cristo é o Senhor da minha vida e me arrependo, não é quando eu choro, é quando eu me submeto aos seus ensinamentos. Se Judas tivesse se arrependido e se submetido à liderança plena de Cristo, com certeza ele teria sido salvo. E não com isso eu também não estou afirmando que ele foi ou não foi salvo. Porque a salvação é pela graça. Não dá pra, eu não tenho esse poder, eu não estou sentado nesse lado do balcão do juízo dizendo quem é e quem não é salvo. Eu estou dizendo que através da graça, por meio do arrependimento, a gente pode receber a nossa salvação em Cristo Jesus. Essa é a diferença de Pedro e Judas, né? Essa é a diferença. Essa é uma diferença. Por Judas, Jesus não intercedeu. Por Pedro, ele intercedeu. Porque a questão de Pedro era espiritual. De Judas era caráter. Ele já roubava a bolsa. Ah, então Pedro ainda tinha um... Pedro errou. Pedro negou. Pedro estava movido talvez pelo seu instinto, né? Pelo seu instinto, pelo seu gênio sanguíneo, explosivo. Pelo medo, né? Ele errou, Pedro errou. Só que Pedro, o problema de Pedro ali era gênio, era caráter, era talvez até espiritual, porque o próprio Jesus disse que Satanás pediu para se ir andar com Pedro e moer ele como se moe um trigo. E a Bíblia diz que Jesus intercedeu por Pedro e não deixou que Satanás tocasse nele naquele episódio. Então, se você ler as Escrituras Sagradas, você vai perceber que Jesus não intercedeu por Judas. Ele disse para Judas: o que você tem para fazer, faz depressa. Já por Pedro, quando o diabo tentou tocar nele, Jesus orou por ele. Porque a gente só pode orar quando o problema é na pessoa e espiritual. O que é caráter tem que ser tratado. Não dá para espiritualizar aquilo que é caráter, não dá para tratar como caráter aquilo que é espiritual. Então Jesus orou por Pedro, mas não orou por Judas. Falar de Deus é quando você vai só vai perguntar alguma coisa, filho? Você falou sobre caráter, você fez uma publicação dia 24 de outubro de 2018. Gratidão revela caráter. Cuidado com os ingratos. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Sobre gratidão? Sua publicação, dia 24 de outubro de 2018, tá no seu Instagram. Gratidão revela caráter. Gratidão revela caráter. E quando nós falamos de gratidão, a gratidão ela não te amarra a ninguém. A gratidão não te faz escravo de ninguém. A gratidão não te submete, não te subjuga a ninguém. Ser grato não é postar nas redes sociais. Ser grato não é fazer uma publicação com textão. Ser grato está além disso. Manifestar gratidão é o ato de reconhecer que alguém, mesmo que de forma passageira ou de forma com uma forma sólida, se uma pessoa ou alguém passou pela sua vida, ou se essa pessoa ainda faz parte da sua vida, reconhecer que sem aquela pessoa, ou sem aquele momento, ou através de alguém, você não teria atingido o propósito de Cristo para a sua vida. Então gratidão não é se submeter e se subjugar ao ponto de se jogar aos pés de alguém e achar que porque alguém fez algo por você, você está refém dessa pessoa pro resto da sua vida. Pelo contrário, quem recebe a gratidão, quem realmente recebe a gratidão de alguém, e alguém que é grato, vive uma via de mão dupla. Eu sou grato a Deus pela ajuda que o Diego me deu, o Diego é grato a Deus por poder ter me ajudado também, mas se no coração do Diego existe um sentimento genuíno de entender o que é gratidão, ele vai querer que eu seja grato, mas que eu viva algo que Deus tem na minha vida, assim como eu quero que você viva o que Deus tem na sua vida. Gratidão é reconhecer o que as pessoas fizeram por mim ou por alguém em determinado tempo e honrá-las, não com palavras, publicações ou algo desse tipo, porque isso aí todo mundo faz. A gratidão ela é revelada na ausência.
É quando ninguém tá vendo. Porque isso aí, né? Porque esse negócio de você, vamos supor, vou fazer uma homenagem pra tal. Isso não é gratidão, isso parece obrigação, né? Obrigação. Você parece ser obrigado a fazer aquilo pra pessoa entender que você tá olhando por ela. A gente vive num contexto hoje, Diego, que ser grato a Deus é você submeter essa pessoa. Eu tenho certeza que tem pessoas que passaram pela sua vida, assim como pela minha, pela do Dodô, pela do nosso amigo que tá aqui com a gente no estúdio, que foram pessoas que, foram essenciais. Foram uma ferramenta de Deus na nossa vida para abrir nossos olhos, para dar um conselho, para evitar que a gente fizesse algo, ou até para nos ajudar depois do nosso erro. Então, gratidão é reconhecer que essas pessoas foram uma bênção na nossa vida e honrá-las. Honrá-las não só em palavras ou Facebook ou internet, mas honrá-las dando continuidade naquilo que eu recebi. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Nós somos gratos aos nossos pais quando a gente presenteia eles. Nós somos gratos aos nossos pais quando nós levamos para os nossos filhos o que recebemos dele. Exatamente. Gratidão é dar continuidade naquilo que a gente já recebeu. Você não está subjugado aos seus pais. E, infelizmente, pai e mãe não é eterno. A gente vai perder eles. A gente sabe que esse dia vai chegar. Bom se fosse, né? Bom se fosse. Bom se fosse. Porém, a gente demonstra gratidão e reconhecimento quando a gente passa o tempo, ainda que a gente não tenha mais o contato com essa pessoa, mas a gente carrega em nós, não nas palavras, mas o estilo de vida, aquilo que a gente aprendeu de alguém que a gente amava e manifesta gratidão para sempre. Então, quando a melhor entrega que você pode dar, né? É a melhor manifestação de gratidão. Quando seus filhos olharem para você, quando meu filho olhar para mim, ou em qualquer esfera, seja ministerial, familiar, profissional, financeira, as pessoas vão saber que você é grato a alguém, porque ainda que você não esteja mais com a sua mãe, você vai carregar a traço da sua mãe em você. E você não vai deixar que nada disso e nem ninguém tire isso. Diego, mas por que você é assim? Porque minha mãe me ensinou. Por que você é assim, Dudu? Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Isso é bíblico, né? Isso é gratidão. Ensinar os filhos também um caminho que nem que andar também. Com certeza. É igual um homem de Deus. A pessoa só vê Deus nele quando ele mostra pela vida. É a gratidão que ele pode dar pra Deus. Tipo assim, Pra Deus. Pra Deus. a minha vida representa Jesus. E gratidão não me faz refém, porque eu não sou obrigado a manifestar gratidão. Quem posta, quem faz por obrigação já não é gratidão. A gratidão, ela excede a honra. A gratidão excede a obrigação. Gratidão é honra. A obrigação você faz querendo ou não. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem conta. A gente trabalha porque a gente quer trabalhar. De verdade, tem dia que você acorda e fala, hoje eu vou. Vou ser bem sincero, Hoje eu vou porque eu não gosto de trabalhar, não. Ali trabalha porque eu não curto, a culpa é de Eva e de Adão, né? Porque se não tiver do fruto, ele teria que trabalhar. Eu queria achar o culpado pra me dar um cacete, mas escuta. Eu não gosto de trabalhar, Ronan. A gente Os trabalha. religiosos, tô brincando, viu? Os religiosos aí, senão os caras vão assim. Não, eu não gosto de trabalhar, e se eu achasse o culpado, eu não dava um puxão de orelha, um cacete. Então tem coisas que vou dar um outro exemplo. Às vezes alguém trabalha dentro de uma empresa e o que o patrão tá fazendo, o supervisor, o encarregado tá fazendo é errado. Ou ele não concorda, a metodologia, ele tem uma outra forma de fazer que vai chegar no mesmo resultado. Mas porque ele tá submetido a alguém, ele tem que manifestar ali a obediência, a obrigação, ele tem que submeter, senão ele é mandado embora da empresa. Então isso é obrigação. Agora, gratidão revela honra. Quando eu sou grato, ninguém precisa me falar o que eu tenho que fazer. Eu honro sem que alguém me peça. Por exemplo, ninguém precisa falar pra você dar bom testemunho de seus pais. Ninguém precisa falar pra você honrar quem você ama. Não é uma dificuldade pra você falar do seu filho. Não é uma dificuldade pra você falar da sua esposa. O Dodô aqui ninguém pediu. Alegria, né? Ninguém pediu, o Dodô já fez o coraçãozinho. Tipo, é uma alegria, né? É um prazer. É um prazer. É um prazer. Isso é gratidão, isso é honrar, isso é reconhecer. Isso é top. Ô, pastor, vou voltar um pouco aqui o tempo, né? Vamos. Você inaugurou aqui o podcast. Começou o primeiro episódio, tudo. Hoje já é o 20º. E hoje é o 24º, né? Você vê, tinha outros integrantes aqui, hoje tem outras pessoas. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o que mudou a sua vida de lá até agora? Nesse tempo aí tudo. É uma pergunta. É porque a pergunta é assim, simples. De lá pra cá mudou aqui. Então deve ter mudado aí, né? Não para, não trava. Mudou. Até o Diego emagreceu, ó. Mudou. Eu tô ficando Diego tá na academia. Eu tô ficando gostoso, filho. Você é louco, o rosto afinando. Gente, essa pergunta é muito, muito boa. Eu mudei. De lá pra cá, mudei. E eu posso dizer que tudo que eu vivi me agregou muito. Só que esse processo de transição que eu vivi nos últimos meses, com relação à questão ministerial, me fez refletir muito. Ao ponto de eu sentar com a minha esposa e a gente olhar um pro outro e saber que a gente já dedicamos a nossa vida aí mais de 10 anos servindo as pessoas e o reino.
e a gente parar e olhar um pro outro, não duvidando daquilo que Deus tem com a gente, mas pensar, será que a gente não, se a gente parasse para dedicar tudo isso trabalhando, se a gente não estaria já, né, dando um conforto melhor para nossa família, cuidando melhor do nosso filho, dando uma estrutura melhor para ele, para quando ele crescesse? E aí eu parei e entendi que a obra de Deus, ela sempre vai ser árdua, sempre vai ser difícil, porque a obra de Deus não é cadeira, a obra de Deus não é parede, a obra de Deus são as pessoas. E quando a gente fala de pessoas, cada um tem um jeito, tem um gênio. É vida, né? Naquele processo, de lá pra cá, nesses 3 meses, eu mudei como esposo, eu mudei como pai, eu mudei como filho, eu mudei como pastor, eu mudei como profissional. Eu fico até assim emocionado, porque eu me lembro que o meu filho sentou no meu colo no outro dia que a gente decidiu se desligar. Meu filho sentou no meu colo e disse: pai, você é um homem de Deus. Eu tô com você. E quantos anos ele tem, pastor, mesmo? Ele tem 7 anos. E você ouviu isso da boca do seu filho é uma coisa extraordinária. No momento eu tava ali, é meio que ainda, a gente fica meio atordoado assim, né? Desnorteado. Passou, eu conversei com ele, expliquei pra ele não, amém. E aí, a gente passou. Agora, no mês passado, eu fui com ele, peguei uma segunda-feira de folga, peguei ele, fui brincar. O que você quer fazer? Pai, eu queria brincar, queria ir no shopping, a gente foi brincar. Brincamos lá, fizemos tudo que ele queria fazer. E depois a gente foi comer um Mac. A gente sentou pra comer um Mac. E aí ele olhou pra mim e falou: pai, eu sei de tudo. Eu sei o que tá acontecendo. Mas eu tô com você. Em Cristo Jesus é possível recomeçar. Aí, Deus usando ele pra falar não com dá. você. Então a gente entende. Arrepia, hein, mano? Arrepia. A gente entende que. Segurando aqui pra não chorar, porque também. A gente entende que aquilo que Jesus falou, a gente precisa entender isso mais profundo, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, né? A sua salvação. Então, tá além de ser seguido por uma multidão e de ter uma igreja com muitos membros. Se o pastor tem uma igreja com 100 membros, se o pastor tem uma igreja com 1000 membros, se o pastor tem uma igreja com 10 membros, se ele não for pastor primeiro da esposa dele, do filho dele, ele não pode ser pastor de ninguém. É exatamente. Se o meu filho não sentar para ouvir a mensagem que eu prego, se a minha esposa não der credibilidade na mensagem que eu prego, ninguém mais precisa dar. Porque ela que acorda comigo, me conhece na minha intimidade, me conhece sem terno, sem gravata e me conhece no meu dia mal. Ela me viu ficar 3 dias sem dormir, 3 dias sem comer, sem conseguir trabalhar. E ela disse pra mim: o que Deus colocar no seu coração, ou Ele vai colocar no meu também. A gente tá junto. E meu filho não sabia disso. E quando a gente tava no shopping comendo, ele disse: pai, deixa eu fazer um vídeo. Tá lá até na internet. Ele falou: deixa eu fazer um vídeo, pai. Em Cristo Jesus é possível recomeçar. Foi usado. Então, E Deus usou a pessoa de ser mais ama na terra pra te passar uma mensagem, hein? E aí, cara... Quando nós tá desanimado, Deus falou: peraí, como que é o nome dele? Vitor? Victor. Deus falou: peraí que eu vou usar o Vitor lá, te animar agora, cara. Ó, E eu mudei. Mas Mudei depois aí completamente. muda não? Mudei como pai, mudei como pastor, mudei como pessoa. Eu passei a enxergar o outro lado. Eu passei a enxergar passei a ter uma outra perspectiva. Às vezes a gente só acorda passando. A gente só consegue observar vivendo. Então hoje eu posso dizer que literalmente eu consegui enxergar o outro lado que talvez eu nunca conseguiria enxergar. Penso que tudo que a gente passa na vida, não só eu, mas todos nós, tudo que passamos é pra gente absorver coisas boas. E aprender com aquilo que a gente passa. O sábio, ele aprende com seus erros e com aquilo que ele vive. O tolo, ele olha para a vida dos outros, ele julga as pessoas. Então, o que eu vivi, eu tentei extrair disso não mágoa, rancor, ira, raiva, não. Eu tentei, dentro daquele formato que eu vivi, me policiar e me reformular e recomeçar de novo em Cristo Jesus. E você pegou uma experiência com aquela história. Eu mesmo falo por mim. Eu já vivi tanta coisa que eu não quero voltar para aquilo ali. Eu peguei experiência, então eu tento fazer diferente. Isso a gente pega uma experiência, muda, né? A gente muda. Tem coisa que é só debaixo de desconforto que a gente muda. Às vezes tá tão confortável que se não há um desconforto, a gente não muda, a gente não sai do lugar, a gente fica estagnado. Então, às vezes, o desconforto, algo que acontece, a gente fala: meu Deus, é um problema. Só que no projeto de Deus já fazia parte. Se Deus permitiu, é porque a gente suporta. Só dá pra entender depois, né? Se Deus permitiu, é porque a gente suporta. E eu tenho certeza que foi o próprio Espírito Santo que usou seu filho, como também tenho certeza que você também teve uma visão. No dia 21 de fevereiro de 2022, ele vai só nas datas, você publicou isso no seu Instagram. Essa frase. O recomeço. Talvez seja a parte mais dolorida, porém a mais importante. Recomece.
E hoje, o nome da sua igreja é Recomeçar. Você se permitiu esse recomeço na sua vida? Você viu o A moleque Bonadada é que ela puxa tudo, filho. O que você posta lá, nós pode, vamos ver. O recomeço, ele faz você não deixar pra trás, mas pra recomeçar você precisa passar por cima de algumas coisas, tanto interior como exterior. É impossível eu entrar dentro de uma vocação, de algo que Deus me deu, sem deixar de dedicar tempo pra uma outra área da minha vida. Então, pra eu recomeçar de verdade, do zero, absoluto zero. Eu sei o que do começo, de tudo que eu vivi lá atrás, eu sei como é difícil. E eu sentei com a minha esposa e sabia que ia ser difícil. Recomeçar não é só uma emoção. Não é só, não, a gente vai recomeçar. Não, e também não é para provar nada para ninguém. Não é uma guerra. A igreja, o reino, não é uma empresa. A gente não tá brigando por espaço no mercado. Pelo contrário, recomeçar fala mais da gente do que de qualquer outra pessoa. Esse recomeço fez com que a gente abrisse mão de algumas coisas, deixasse de dedicar tempo para coisas que iam mudar a nossa própria vida, como, por exemplo, trabalhar mais, se dedicar mais. E aí a gente abriu mão e se permitiu recomeçar. E às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso estar estruturado, eu preciso ter isso para recomeçar ou para fazer algo novo. Quando Deus falou ao nosso coração, o Espírito de Deus falou exatamente assim com a gente. Esse recomeço de tudo que vocês vão viver e que vocês estão vivendo, não se trata só de uma denominação ou algo que você vai recomeçar. Se trata de enxergar Cristo dentro de qualquer situação e recomeçar partindo dele, ainda que sem nada. O recomeço não pode partir das coisas, porque tem gente que tem tudo, mas nunca vai conseguir recomeçar. O recomeço não é da estrutura que eu tenho. O recomeço é da onde eu vou recomeçar. Não é com base no dinheiro, do quanto eu tenho na conta, do carro que eu ando e do meu CEP. O recomeço é em Cristo. E aí Deus disse pra gente, você vai recomeçar não porque você tem as coisas, mas porque você me tem na sua vida. Nossa, isso é Pronto, isso. só isso já basta. Já basta. E Em Cristo é possível. Em Cristo é possível. Recomeçar é ver aquilo que não existe. Recomeçar é abraçar uma promessa de Deus sem saber para onde essa promessa, para onde ela vai te fazer passar. Eu sei onde eu vou chegar. Meu alvo é o céu. Mas aonde essa promessa vai me conduzir, eu não sei. Você, vamos supor, vamos ensinar. Você é um vento e quem leva você é Jesus e você vai é o próprio Deus. Eu sei onde eu quero chegar, eu quero ser salvo, eu quero salvação. Eu não estou tratando de quantidade de membros, de quantidade de cadeira, de quantidade de estrutura de prédio. Eu quero a minha salvação. Porém, aonde esse chamado vai me levar, para onde ele vai me carregar, eu não sei. E por que você vai se você não sabe? Porque eu sei quem está indo comigo. Pronto. Isso é forte. A minha segurança. É forte que o Diego tava vindo agora pro podcast, né? E a gente tem do carro conversando. E a gente pegou e falou assim: tem pessoas que é rico em dinheiro, mas é pobre em espírito. Então foi tudo que você acabou de dizer. Porque, tipo assim, as pessoas. Não adianta basta ter dinheiro se não conseguir recomeçar. Realmente. Porque tem pessoas que não tem dinheiro, tem uma vida boa, mas não é feliz, cara. Aquilo não completa. A outra Quer mais, pessoa sabe? não. Assim. Material não tem nada, mas é feliz, cara, é alegre por onde passa, igual você falou, por onde passa. Quando a gente começou, que Deus deu essa direção pra gente, a gente tava em oração, eu acho que eu recebi mais de 300 mensagens de pessoas daqui, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de fora de outro estado, pessoas de longe, que nos acompanhavam pela internet, pelas lives, por tudo, é muita gente. Recebi muitas mensagens, algumas eu não consegui responder, estava em oração, e aí a gente decidiu abraçar esse chamado de Deus, foi onde a gente fizemos até demos forma, né? Esse teto aqui, que falamos de uma cobertura, de uma casa, de viver em comunidade. A igreja é uma família, a instituição é um prédio, mas a essência da igreja é viver em comunidade. O que é viver em comunidade e família? Nesse símbolo desse teto aqui. Na sua casa já teve alguma discórdia? Várias. Entre irmãos, pai e mãe? Ricardo, eu tô desmantelado. Você, Dodô, já teve? Nem comendo, minha família é só acontece, Jesus. Não acontece? Mas eu amo minha família. Deixou de ser família? Não, jamais. Briga, fica isso aí, é igreja. fica sem falar. Isso é igreja.
O nosso relacionamento com a igreja tem que ser de comunidade. Gostei. Porque qual é o nosso relacionamento de igreja? Por que esse teto aqui representando uma casa, uma comunidade, uma família? Porque em casa sempre vai existir isso. Ninguém é igual a ninguém. Vai chegar uma hora que vai haver uma discordância. Só que o nosso relacionamento com o ambiente de culto na igreja é um relacionamento familiar. Diferente de uma loja. Você vai na minha barbearia ou você vai em qualquer outro lugar, você é tratado mal. Não volto. Ué, e em casa, por que você volta? Namora lá, né? Porque é família. Família também. Porque é família. filho. Porque é família. Então, se é família, as indiferenças não afastam. A gente aprende a conviver com as indiferenças, porque nem tudo Deus vai mudar. A gente aprende a respeitar o espaço do outro e a gente vive junto porque a gente tem um só propósito. É o mesmo ideal, é continuar sendo família. Então, esse teto aqui representa um ambiente onde as pessoas vão chegar, cada uma com a sua cultura, com o seu jeito de ser, com a sua forma, porém, todas subjugadas àquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho um ditado que eu falo assim. O ditado não é o que eu falo, é velho, né? Tipo assim, eu acho que sangue não faz parente, não faz família, sangue. O que faz é lealdade. Em todo lugar você vai encontrar pessoa desleal, certo? Com certeza. Todo lugar. Tem muita deslealdade assim, dentro da igreja, muita pessoa assim que, pô, mano, vamos orar pela vida do Ronan. Porque assim, só o pastor que é culpado. O membro não ora pela vida do pastor. O membro não liga pro pastor pra saber se o pastor tá bem. Mas o pastor, tá ligado? Tá ali doando a vida, igual você falou, pô, né? Doer e tal, podia estar ali trabalhando e tal. Mas você sente isso? Você já sentiu isso? Eu acho que toda essa deslealdade que a gente sente muito, né? Como você tá falando, o fato de eu me sentir que uma pessoa foi desleal comigo, ela tá ligada mais a mim do que a pessoa. Porque o nível que você sofre é exatamente o nível de expectativa que você colocou em alguém. Se você espera algo de mim, se eu fizer o que você não esperava, você vai doer em você. Mas isso é um problema meu, porque eu esperei isso de você. Eu esperei. É uma expectativa que a gente cria. Como ser humano, a gente cria. Existe, no ponto de vista particular, entre eu pensar que, o exemplo, o Dodô foi desleal comigo. Mas, na verdade, eu tinha o Dodô com esse apreço. Talvez ele não tinha o mesmo apreço por mim. Então, o que pra ele foi natural, pra mim soou como uma deslealdade. É o primeiro ponto. Segundo, existe a deslealdade, sim. Existe a deslealdade de uma pessoa para outra pessoa, talvez por questões de interesse ou algo de particular, por questões que não ficaram claras e resolvidas. Pode existir? Pode. E dentro da igreja, pode existir essa questão de deslealdade, como você perguntou? Pode existir. Pode existir uma questão de deslealdade, talvez por uma pessoa, por uma falha, por um erro, por um momento, alguém que agiu ali por um momento, fez, achou que era correto fazer aquilo com base nos seus princípios. A gente age conforme os nossos princípios. Então, às vezes as pessoas tomam decisões pautadas nos princípios dela. E por eu agir da forma que eu acho que é certo, eu acabo ferindo o que você acredita. Então é uma questão de muitos valores, porém a gente precisa entender que ninguém deve ser subjugado a ninguém pro resto da vida. Eu preciso ter também maturidade para entender que se o Dodô tomou uma decisão, ou o Diego tomou uma decisão, isso tem que soar para mim como uma escolha. Vai doer em mim? Às vezes a minha dor me faz olhar para aquilo como uma deslealdade e nunca entender que a pessoa tomou a decisão dela. Às vezes tá doendo de você, mas a pessoa que fez tá tranquilo, porque pra ela é o dia a dia dela, é normal. Dela. Eu sou assim, você assim. aqui não é normal. Eu sinto, eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu trago muito pra mim, eu me apego muito rápido. Eu sou muito ansioso, sou muito sistemático, sou uma pessoa que eu sou muito sentimental, assim, mesmo que não pareça, mas eu trago muito pra mim. Eu me apego, eu trago pra dentro do meu ciclo de amizade, eu crio expectativa, eu olho, eu tento ajudar, eu me apego, começo a fazer parte da minha vida mesmo. Então, assim, a gente aprende com isso, a gente aprende que, às vezes, a gente cria algumas expectativas e a gente não pode sair daí por aí falando que a pessoa foi desleal, sendo que é o propósito dela. Na verdade, a deslealdade nasce na nossa mente. A gente nasce naquilo, na nossa falta de maturidade. Então, quando eu não tenho maturidade para entender que o Diego a gente tá aqui, eu tô aqui com vocês hoje, amanhã a gente não tá mais. Se eu não tenho maturidade, eu quero que a pessoa fique aqui ou que a gente viva aquilo que para mim é bom pro resto da vida. Mas vai chegar que a pessoa próxima acha pra ela. Um exemplo bem próximo disso é pai e filho. Vai chegar um momento que meu filho vai crescer. Ele vai viver a vida dele. Ele não vai. Hoje eu não tenho eu não consigo hoje estar todos os dias na casa dos meus pais. Eu não consigo ver eles todos os dias. Mas, pra mim, eu queria que ele crescesse do meu lado, grudado em mim. Eu preciso ter maturidade pra entender. Quando ele decidir viver a vida dele, quando ele decidir ir, quando ele viver algo, eu tenho que ficar feliz e entender que ele pode não estar perto de mim,
que ele pode não estar dentro da minha casa, mas ele tá levando o que eu ensinei pra ele. Então, não soa como uma deslealdade quando eu tenho maturidade. E ainda que seja uma deslealdade, um maduro, ele tenta absorver sempre as coisas boas e jamais as coisas ruins. Então, quando eu tenho maturidade, eu não julgo a atitude do outro. Eu olho pra mim e penso se eu não errei sobre a perspectiva de uma pessoa. Então, quando eu olho pra alguém, coloco toda a minha confiança, deposito nessa pessoa, além do que essa pessoa merecia receber, a culpa foi minha. Foi eu que fiz isso, não foi ele. Ele só agiu como para ele foi correto. Então, deslealdade existe? Existe. Mas quando a gente tem um nível de maturidade, a gente sabe tratar disso de forma tão coerente ao ponto da gente continuar sendo amigo. Tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade. Porque eu acho assim, o amigo não é que ele se entristece com a sua derrota, mas se alegra com a sua alegria. Porque um amigo de verdade, ele vai ficar alegre quando você tá bem. Ronan lascado, vamos... Putz, aconteceu aquilo com o Ronan, nossa. Isso é fácil. Quero ver o Ronan bem, eu lá. Vibrando, pô, Ronan, vai pra cima, graças a Deus, parceiro. É dessa maneira e tal. Esse é mais difícil existir. E assim, quando a gente fala de deslealdade, tem várias coisas que a gente podia falar sobre deslealdade, mas assim, uma delas é a questão pessoal. A gente sempre se decepciona muito com o que a gente sente como se essa pessoa fosse família, né? A deslealdade que a gente fala é quem come, quem come na mesa, é quem tá com você todo dia, é um amigo, dói. É uma pessoa assim. Então a gente sente isso como uma deslealdade, a gente leva isso pro lado da traição, mas tem que ter maturidade. Mas dói, isso aí. Tem que ter maturidade. Na igreja são pessoas imperfeitas, eu erro, as pessoas erram, o pastor erra, a ovelha erra, e a gente tem que estar ali dentro num relacionamento de família, como eu disse. Entender as diferenças, entender que a gente só cresce perto de pessoas. Você só entendeu o que é deslealdade, só aprendeu a tratar com deslealdade como o Dodô ou eu, porque a gente passou por isso. Então, se a gente passar de novo, a gente vai ter maturidade pra tratar com isso. Então, a gente só amadurece quando a gente vive. Então, pessoa precisa de pessoa pra ser pessoa. A gente só melhora perto de pessoas. Me isolar, deixar de acreditar e confiar em pessoas, eu não tô ganhando com isso. Eu tô evitando que outras pessoas, talvez leais, se aproximem de mim. Então, a pessoa que eu vou conhecer semana que vem não pode pagar pelo erro que eu vivi a semana passada. Eu tenho que ter maturidade pra absorver aquilo e não depositar o que eu vivi semana passada em quem tá chegando amanhã que não sabe de nada. Então tem que ter essa maturidade, de entender que a página virou e a vida segue. E essa maturidade, eu acho que tá faltando esse limite, sabe por quê? Quando eu eu acho que tá faltando esse limite. Não, é verdade, eu acho que tá faltando maturidade em mim, porque sabe o que acontece? Quando alguém chega perto de mim e sinaliza da mesma maneira que aquela pessoa lá atrás fez comigo, eu já fico com o pé atrás com ela. Eu não consigo. Se ela sinalizar da mesma forma que a pessoa lá atrás fez, eu já vou ficar com o pé atrás. Eu não consigo confiar nela 100%. Mesmo se ela for 100% confiável. Eu não consigo, irmão. Uma coisa particular. A gente tem os nossos gatilhos, né? Defensivos, mentais. A gente tem os nossos gatilhos. Aquela pessoa que errou comigo, essa que sinalizou igual, pra mim eu já não consigo. Comigo é assim, ó. Se errou comigo, mano, já era, mano. Eu não consigo, mano. Então, assim, eu vou sair de perto de você. Ter maturidade não é trazer pra sua vida de volta. Ter maturidade é você não carregar essa pessoa pro resto da sua vida. É você liberar ela, perdoar. Tipo assim, então, eu tenho que orar também pra perdoar, pra perdoar. Não, eu sou sincero, pra perdoar, mano. Tipo assim, nem dá outra face, eu não desejo mal pra pessoa. Mas tipo, tá ligado, mano? Fica aquele bagulho, tá ligado? Esse é o Pedrão, esse daí, se tiver uma espada, ele arranca a orelha. Não, você tá entendendo o que eu tô falando, né? Eu sou sincero, pô. Isso tem que mudar, igual você falou, tem que mudar, isso é muita oração. Primeiro, a pessoa tem que estar firme com Deus. Se não tiver firme com Deus, não vai sair assim. Da palavra, nosso cristão é o modelo de Cristo, né? Cristão é um pequeno Cristo, né? Nós somos discípulos de Jesus, né? Nós somos discípulos de Cristo, caminhamos com base naquilo que Jesus fez. Jesus estava sentado com os discípulos na sua última ceia. É que eu gosto de ouvir, fala. E a Bíblia diz que Judas já tinha traído ele. Exatamente. Só de pensar. Jesus estava em carne, 100% Deus, 100% homem. E ali na mesa ele está sentado como homem e também como Deus. Os discípulos estão sentados com ele, Judas sentou na mesa da ceia. Jesus olhou para todos os seus discípulos da mesa e disse assim: um de vocês aqui vai me trair. E o interessante do texto que está em Lucas, acredito que no relato de Lucas, não no relato de Marcos e Mateus, os discípulos olham para Jesus e perguntam: sou eu? Todos. Começa a fazer esse questionamento para si mesmo: sou eu? Eu acho isso aqui tão interessante porque naquela mesa eles não perguntaram: Jesus, quem é? Eles perguntaram: sou eu? Eles se perguntaram. Por quê? Porque quando Jesus está nessa mesa e Jesus fala: alguém vai me trair, eu não olho para o outro como traidor. Eu me autoanaliso para saber se não sou eu o traidor. Se eu mesmo posso estar traindo ele. É a mesma atitude.
Então ele sou eu. Jesus falou assim, ó, aquele a quem eu der o bocado molhado. Esse é o traidor. O que é o bocado molhado? É o pão molhado no vinho. Para nós, a ceia. Jesus estava na mesa, Judas sentado com ele, ele pegou o pão da ceia e deu para Judas. E os outros discípulos não prestou atenção? Prestou atenção, todo mundo viu. Que ele deu para Judas. Deu para Judas. Judas pegou o pão e a Bíblia diz que quando ele pega o pão, imediatamente Satanás se apoderou dele. Incorporou. Imediatamente Satanás se apoderou dele. Jesus está sendo traído ali. Jesus tinha sido vendido, traído. Por alguém que caminhava com ele e que estava fazendo ali o corpo com os 12 apóstolos que ele escolheu. Sabe o que Jesus falou para ele? O que tem para fazer faz depressa, amigo. Pode ir. Aí ele pega e se retira, né? Amigo. Isso é maturidade. Porque o que Judas fez com Cristo falava mais de Judas do que de Jesus. Judas tinha tomado a decisão dele. Jesus continuou chamando ele de amigo. Sentou com ele na mesa. Então, assim, a gente está tratando aqui sobre maturidade, sobre lealdade, sobre tudo isso. Jesus é o nosso maior exemplo. A gente precisa entender que tem um tempo para tudo. Eu tenho aprendido muito no seminário, tenho aprendido muito na faculdade, tenho aprendido demais. Então tem coisas que não adianta você falar. É porque você tem que deixar acontecer. Me perdoa, não. Todo dia Jesus me perdoa, quem sou eu para não perdoar os outros? Você tem que deixar isso. E a Bíblia até fala sobre isso. Se você quer perdão, você precisa perdoar. Por isso, quando você ora o Pai Nosso, você tem que ter preparado. Porque o Pai Nosso tem que estar preparado. É um modelo de oração, né? Você tem que estar livre para poder orar pelo Pai Nosso, né? É o modelo de oração. Ali é o modelo de oração que Jesus ensina, né? Na verdade, não é uma oração. É um modelo que está ensinando os seus discípulos ali como orarem. A forma correta ali dentro. Existe uma série de coisas, mas de forma bem básica. É o modelo de oração que Jesus está ensinando aos seus discípulos a forma correta de fazer. Entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, porque era um hábito dos fariseus fazer isso nas praças, gritar. E Jesus está dizendo, não. Você só precisa ter comunhão comigo. Você precisa fazer isso, eu e você. Você não precisa fazer para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Exatamente. Quando Jesus sentou com Judas na ceia, que a gente estava falando, Jesus sabia que Judas ia traí-lo, sabia já quem era, por isso que eu afirmo que ele sabia, porque ele olhou para os discípulos e falou assim, quem vai me trair é aquele que eu vou dar o bocado molhado. Então ele já sabia quem ia trair ele. E Jesus chama Judas do quê? De amigo. O Judas nasceu com esse propósito já de trair ele ou não? Não, né? Porque, não, é verdade. Porque, tipo assim, será que ele já nasceu assim pra trair mesmo? Existem várias linhas teológicas que defendem essa tese que sim, essa tese que não. A predestinação, o arminianismo, o calvinismo são um assunto bem denso, finito, com muitas teorias aqui. Mas basicamente acredita-se que sim, ele é o homem citado na Bíblia como sendo o filho da perdição. Aquele que iria julgar, aquele que iria trair, aquele que ia negar. Mas aí é um assunto muito complexo pra gente tratar aqui. Tem que entrar muito a fundo, né? A gente precisa entender de muita coisa de predestinação, de calvinismo, arminianismo, as doutrinas, alguns fundamentos. Eu acredito que sim. Porque ele nasceu com esse propósito. Eu acredito que sim. Aproveitando essa pergunta, já aproveitando a sua resposta, eu já tenho uma pergunta aqui, ó. Você é formado em bacharel de teologia. O que você aprendeu com isso? Bom, só uma correção, eu tô me formando em bacharel em teologia. Tô indo pro meu 2º ano de bacharel em teologia. Estudo teologia no Itepa Bible College com o professor Adson Belo, entre outros. Eu faço teologia já há quase 2 anos aí. Eu aprendi demais. E esse negócio Itepa é escola? Bible College. É uma escola, é o nome da escola, é o nome do instituto. Esse nome aí. É o nome do... Mas a teologia em si, ela confunde o pastor? Um exemplo assim, você tá com a Bíblia lá, ela vem com as histórias. Vou dar um exemplo de Jó, né? Se você pegar a Bíblia, a tradução, a mulher de Jó fala o quê? Amaldiçoa seu Deus e morre. Né? Aí, na linguagem deles, fala assim, ó, agradeça seu Deus e morre. Então, esse fica com essa dúvida. A verdade é, ela pediu para amaldiçoar ou ela pediu para agradecer? Ela pediu para que ele amaldiçoasse a Deus, mas a intenção dela ali é porque ela sabia que ele estava sofrendo tanto. E a única forma de acabar com o seu sofrimento era amaldiçoando a Deus. Porque quem amaldiçoasse a Deus, Deus matava. Então ela estava dizendo para ele, para você não continuar sofrendo, amaldiçoa Deus e morre. Porque aí você acaba o seu sofrimento. Ela não estava dizendo para ele, Deus não presta. Ela estava dizendo, eu sei, só tem uma forma de acabar. A única forma. Você amaldiçoa e Deus te mata. A teologia, ela não confunde. A teologia, ela não apaga o fogo de ninguém. A teologia, ela não esfria ninguém. Eu cresci num formato de igreja que estudar teologia era errado. A teologia, ela não te atrapalha.
A teologia, ela não te afasta da igreja. A teologia não faz você desviar. A teologia não faz você ficar perder a unção de Deus, não. O que a teologia faz? A teologia te conscientiza para viver o bíblico. Você vive o bíblico. Você sai do emocional, literalmente. O único fogo que a teologia apaga é o fogo da emoção. É o fogo do costume. É o fogo dogmático de um homem. A teologia, na verdade, faz você criar entendimento para lidar com vários assuntos. O que é a teologia? Deus. Logia, estudo. Teologia é estudo sobre Deus. A gente aprende na teologia os atributos de Deus, quem é Deus, Cristo, Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, como interpretar a Bíblia, como ler a Bíblia, como pregar, como montar um sermão. Aprendemos doutrinas sobre salvação, aprendemos doutrinas sobre arrebatamento. Aprendemos psicologia pastoral, aprendemos diversas coisas dentro da teologia. Então, por que é que a teologia, o que me agregou, como foi a pergunta do Dodô aqui, para mim a teologia fez com que eu entendesse a responsabilidade que eu tenho, não só como pai. Eu não estou estudando teologia para ser pastor. Ah, você está estudando teologia para ser pastor? Não. Eu estou estudando teologia porque eu sou pastor. Entendendo o peso da minha vocação, eu preciso ter as ferramentas necessárias para tratar as almas. Como diz o nosso professor de teologia, o pregador e o pastor, e a sala do pastor, o gabinete pastoral, é como a mesa de um cirurgião. Onde vem um paciente com um problema e o pastor tem que saber o que está fazendo, saber o que está falando, para conseguir não matar aquela pessoa na mesa da cirurgia, mas arrancar o que está trazendo problema para ela e fazer com que dali ela saia de lá com vida, com a expectativa de viver. Então, se o médico tem que estudar, se o advogado tem que estudar, o nosso amigo que está aqui com a gente aqui no podcast, ele teve que estudar. Você lá, o que você faz, você teve que estudar. O Dodô teve que estudar. O pastor precisa estudar. O pastor precisa estudar porque ele precisa saber o que ele está falando, a forma que ele vai falar. Com propriedade. E eu não estou dizendo que o pastor tem que saber tudo. Só que o pastor tem que ter prazer em aprender. O pastor tem que ter prazer em estudar. A teologia, ela ensina só o mundo cristão ou ela ensina várias religiões? A teologia que eu estou fazendo é uma teologia liberal, né? Uma teologia bíblica. Ela não é tão densa. E dentro da faculdade que eu estou fazendo, nós abordamos assuntos mais com relação ao cristianismo de forma prática, né? É uma teologia liberal. Eu faço um bacharel em teologia liberal, são 4 anos. Dentro desse curso eu estudo somente a questão cristã, eu estudo também outras religiões e outras coisas, mas não de forma tão densa como seria uma faculdade aí também, como entre outras, uma Mackenzie, uma Metodista, que já é uma coisa mais geral, global, você estuda uma série de coisas, inclusive direito e um monte de coisas que você estuda dentro dessa faculdade. A que eu estou fazendo é uma teologia bíblica liberal. Eu mudei demais e entendi que a teologia, eu não faço teologia para pregar. Eu não faço teologia para fazer um sermão, para montar um sermão no domingo à noite. Eu passei a amar o estudo. Eu estudo porque eu amo conhecer cada dia mais a Deus. Eu não estudo para montar um sermão. Eu não estudo para pregar domingo. E por isso é diferenciado. É diferenciado. Eu estudo porque eu amo. Não é aqueles eu tenho um problema de ficar acordado até tarde, porque eu entro lá no Mercado Livre, no site lá e saio comprando livro. Eu peguei amor, você tem um monte de livro mesmo, né? Ler, estudar e aplicar isso. Sair do conhecimento. Quando eu só leio e conheço, eu tenho só o conhecimento. Agora, quando eu pratico, eu tenho a sabedoria. Então, conhecer, todo mundo conhece. Lendo e aprendendo sempre. Ô, pastor, ter sabedoria. Nos tempos atuais hoje, somos 82% de cristão no Brasil. Né? A minha pergunta é, estamos vivendo numa guerra política, né? Ideologia de gênero, entre direita e esquerda, vice-versa. A minha questão não é política, a minha pergunta é o seguinte: estamos vendo hoje muito censura de pastores, de igrejas, templos religiosos fechando, onde as pessoas não podem falar. O que você... A pergunta é, o que vai acontecer com o Brasil, assim, com o povo cristão, se você acha que isso continuar censurando pastores, onde os pastores não podem falar a verdade, pregar a palavra? Você acha que pode acontecer com os outros países que estão acontecendo no mundo lá fora, onde não pode nem pregar a palavra de Deus? Eu acredito que isso é muito, muito, muito prejudicial para a igreja. E existem 2 lados, né? A gente precisa entender que, primeiro, a base de fé da igreja é a palavra, e altar não é palanque para política, o ambiente religioso não é espaço
para comício ou show eleitoral. Aquele ambiente é para exposição bíblica e para falarmos de Cristo. Agora, o posicionamento de um pastor, o posicionamento de uma liderança, mesmo ele sendo pastor, ele não deixa de ser cidadão. Ele precisa ter cidadania e ele tem direito de se expressar segundo aquilo que ele acredita. O pastor tem como base a Bíblia. O seu manual de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Com base nisso, hoje nós temos um problema dessa polarização na questão política. O pastor sempre pregou a Bíblia, o pastor sempre falou contra as coisas erradas. Porém, essa questão política agora, no coração de algumas pessoas, não só de pessoas cristãs, mas também não cristãs, se tornou praticamente uma ideologia que está acima de tudo. Está acima de qualquer coisa, é uma briga que está acima de qualquer coisa. Então o mesmo pastor que pregava a verdade antes de tudo isso, hoje ele está expressando e manifestando o que ele acredita, a fé dele, está soando uma briga ali, porque agora está mexendo dentro de uma questão muito particular de cada uma, né? Tá entrando dentro de uma questão particular. O que parece é que as pessoas não podem ter uma opinião diferente da nossa, e o que parece é que as pessoas não podem pensar diferente da gente. Eu acho que precisa haver um respeito, um diálogo sadio, um debate sadio, com base na Bíblia, que eu acredito, a palavra. É prejudicial os pastores serem censurados hoje e amanhã, com certeza. O Brasil pode correr o risco de fechar as portas, a gente não poder pregar a palavra. Pode, isso é iminente. A gente vê que a cada dia que passa a gente está chegando próximo de uma censura também religiosa. Isso não é de agora. Tem muitas coisas que acontecem que a gente não sabe, mas isso vem acontecendo e vem se tornando cada vez mais clara. Hoje, o alvo da censura talvez seja a igreja cristã, por diversos motivos. Eu acho errado quando faço do ambiente religioso um ambiente para show político. Eu acho errado. Mas não acho errado quando o pastor se manifesta com relação àquilo que ele acredita. É o que ele acredita, ele é cidadão, ele precisa fazer. Ele não vai deixar de ser cidadão porque ele é pastor. Eu não vou deixar de ser cidadão porque eu sou pastor. Antes de eu ser um pastor, eu sou um cidadão, então eu preciso me manifestar. Agora, a intolerância religiosa, a intolerância com relação a pensamentos, a ideologia, precisa ser colocada na mesa e discutida com seriedade. O que a gente está vivendo agora, até conversando com o Diego esses dias, o que a gente está vivendo agora vai refletir amanhã. Ganhando o candidato que eu voto ou não, vai refletir amanhã. Porque a igreja entrou dentro dessa guerra. Eu vejo um lado bom também da igreja em ter se posicionado. A igreja por muito tempo ficou quieta. A igreja por muito tempo ficou calada. A gente resolvia tudo na oração. A gente achava que tudo era oração. E tem coisas que a gente precisa se posicionar e colocar aquilo que a gente pensa como igreja. Porque o mundo, a pessoa que tem o seu segmento de fé religiosa, ele vai impor o que ele acha. Então fizeram isso até agora. O problema é que a igreja, hoje, como você falou, 80% da população, nós estamos aí, mais de 80% da população, 82% da população cristã. Então é muita gente que está se manifestando com base nos seus princípios. Embora alguns não acreditem, né, tenham uma outra visão política, outros têm uma outra visão política, cada um entende da forma que quer. Eu acredito que aquele que conhece a palavra vai caminhar segundo a palavra, vai viver segundo a palavra, vai votar segundo a palavra e vai fazer segundo o que está escrito na palavra. Não é sobre homens e sobre partido, é sobre os nossos valores. Os nossos valores, os nossos princípios que Cristo estabeleceu, está acima de qualquer coisa. Está acima de qualquer coisa. Então vamos lá, para ser bem claro. Você acha, isso é uma pergunta para deixar bem claro, que quem vota na esquerda, eu vou já declarar aqui, mano, quem vota na esquerda, nas pautas que a esquerda levanta... Pode comer, pastor, eu. Tem como aquela pessoa que vota na esquerda, naquilo que a esquerda defende, ser cristã de verdade? É uma questão cultural. A gente falar da esquerda e falar da direita é uma questão cultural. Tem pessoas hoje que cresceram na cultura da esquerda porque os pais, a grande maioria acredito que os seus pais do Dodô, os meus, viveram dentro dessa cultura da esquerda por 16 anos. Tudo que eles construíram está pautado na esquerda. Então, às vezes, uma pessoa que olha para a esquerda e vota na esquerda, não significa dizer que essa pessoa hoje, talvez, ela não seja cristã. Talvez porque ela não tem o conhecimento do que é a esquerda. Ela não foi esclarecido o que é a esquerda para ela. Não foi esclarecido algumas coisas da esquerda para ela e esclarecido de forma bem coerente. Então, eu não posso dizer, votou na esquerda não é cristão. Tá bom. Então eu não posso dizer isso. Beleza. Mas e um pastor que vota na esquerda? Esse tem que ser cristão. Porque ele é um pastor. Ele é um pastor. É igual você falou. Você não estuda para ser pastor. Eu estudo porque é uma palavra. Porque você é pastor. Falando por mim, Ronan,
Eu não consigo votar na esquerda. Eu não consigo votar na esquerda pelos valores que eu tenho, biblicamente falando. Eu não consigo votar na esquerda. E eu não tô tratando aqui do melhor ou do pior, daquele que é bom ou daquele que é ruim. Eu tô tratando dos meus valores. Podia ser qualquer outra pessoa lá. Se tivesse os meus valores, os meus princípios, eu votaria nessa pessoa. E outra, a gente não vai encontrar numa pessoa o pacote de tudo que a gente quer. Exatamente. De tudo que a gente pensa. Exatamente. Então eu escolho segundo os meus valores. Assim como cada um que tá assistindo, que vai assistir o podcast depois, vai escolher conforme os seus valores. O que a gente pode fazer é conversar de forma sadia e caminhar segundo a nossa palavra. Agora, o cristão que vota na esquerda, o pastor que vota na esquerda, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu também não consigo. Mas eu posso falar por mim. Eu, Ronan, como cidadão e cidadão brasileiro, exercendo meu direito de cidadania, pelos meus princípios de fé, que é a palavra, eu não consigo votar na esquerda. Respeito quem vota, não entendo, respeito, mas eu não consigo votar. Entendi. O pastor, mudando um pouco aqui o assunto. O Ronan é muito top. Você pregou muito na internet, né? Eu queria até que você falasse do seu canal também. Eu queria ver. Tem duas perguntas em uma só. Tem como ser pastor, um pregador, somente pela internet? E quem foi a sua maior inspiração para você começar a fazer live na internet? E qual foi o motivo real? E falo também da rede social, que você tem canal no YouTube, né? No Instagram também. Que o pessoal coloca aqui. Do Ronan, filho. Eu tenho Instagram. Meu Instagram é @pr.ronangonçalves. Já segue aí, pessoal. Vai estar aqui sem embaixo. ser cedilha. pr.ronangonçalves, sem ser cedilha lá no Instagram. Eu acredito que é impossível ser pastor só pela internet. Porque o pastoreio é algo que é feito de perto. O pastoreio é algo que é feito de perto. O calor humano, né? Tem que ter esse contato. Para pastorear alguém, eu preciso estar perto dessa pessoa, eu preciso ter contato com ela, eu preciso estar próximo dela. Eu não estou dizendo que eu não posso pregar o evangelho pela internet, eu posso. Mas para ser pastor, eu preciso estar perto das ovelhas que Cristo me confiou para pastorear. Hoje, existem pessoas que são alcançadas através da internet? São. É possível pregar o evangelho através da internet? É. Mas para pastorear essa pessoa, eu preciso que essa pessoa esteja próxima. Eu preciso que essa pessoa esteja perto. Eu preciso ter pessoas próximas. Por que as igrejas hoje estão em todos os lugares? Porque não dá para uma igreja, para uma pessoa daqui, um pastor do Brasil, pastorear alguém dos Estados Unidos. Então, para isso, que as igrejas fizeram? Estabeleceram igrejas lá, para que elas estivessem dentro desse ambiente litúrgico e recebessem o ensinamento da palavra e serem pastoreados. A internet exerce a sua função de suprema importância no cristianismo. Porque através da internet a gente alcança as pessoas, explica, esclarece, ganha alma, as pessoas ouvem, assistem. Até porque tudo está girando em torno do mundo virtual. Está girando. Porém, não dá para pastorear alguém pela internet. Mas ficou uma ferramenta muito boa. É uma ferramenta excelente, essencial, não pode ser descartada de forma alguma e não é pecado nenhum pregar na internet. Porém, eu preciso entender que se eu ganhei uma alma pela internet, ela precisa ser pastoreada. E ela pode ir para qualquer uma outra igreja. Congregar, estar. Se a igreja em que eu congrego, a igreja que eu pastoreio não está próximo dela, ela pode estar em uma igreja próximo dela. Se é, um exemplo, do Brasil para outro estado, para outro país, como é que faz para essa pessoa congregar? Então a questão não é ela congregar comigo, a questão é ela ser pastoreada, ou por mim, ou por algum outro pastor mais sério. Então a internet é muito importante. Dá para pregar o evangelho pela internet? Dá. Eu faço muita live. Fiz a última agora, essa semana, pelo Instagram. Foi uma bênção. Pessoas foram abençoadas. Eu comecei a fazer as lives na internet assim com mais frequência na época da pandemia. Né? A gente viu essa necessidade. A gente não tinha dado tanta importância para essa questão, pelo menos eu não tinha dado tanta importância para essa questão da internet antigamente. E aí veio a pandemia, a igreja fechou, nós não podíamos ter contato com pessoas de idade, pessoas resfriadas, gripadas, a gente começou a fazer as lives. E ali a gente entendeu que a live, o culto na internet não é uma coisa que precisa permanecer. Ele precisa acontecer, mas a gente precisa ter consciência que ele não pode ser substituído. Eu cultuar pela internet é bom? É. Mas eu preciso estar em congregar-se. Congregar-se é reunir-se como igreja, sentar, partir o pão, comunhão, passar tempo junto. Isso é igreja. Tá além de sentar lá para ouvir o pastor pregar. É estar naquele ambiente para se manter em comunhão com as pessoas que estão ali. Porque se a igreja só for eu nunca vou ser igreja. A igreja sou eu. Não. Você é um cristão, eu sou um cristão. A igreja somos nós. É um todo, é um conjunto de pessoas que sentam para ouvir a palavra e viverem em
comunhão. Mas você inspirou em alguém lá da internet? Você gosta de alguém? Você acompanha Eu acompanho. no YouTube? Eu vou acompanhar esse pastor X aqui. Você pode falar o nome? Posso falar. Eu acompanho muito o pastor Rafael Belo. Eu ouço muito o pastor Rafael Belo. Eu ouço o pastor Hernandes Dias Lopes, muito. Eu ouço o pastor Luciano Subirá. Eu ouço o pastor Adson Belo. Eu ouço a pastora Helena Raquel. Eu ouço, entre outros pastores. Eu gosto bastante daquele André Valadão lá. Eu acho top. O André Valadão eu não acompanho tanto. O André Valadão eu não acompanho tanto. O David Leonardo também de Lagoinha. David Leonardo, eu acompanho algumas coisas. Então, assim, eu tenho sido muito abençoado, inclusive pelo pastor da faculdade, que é o Adson Belo. Nos últimos dias ele tem. Nos últimos dias ele tem me abençoado muito. O pastor tem me ensinado muito. A faculdade, o ITEPA, o estudo, tudo que eu tenho vivido ali na faculdade tem me abençoado demais. Então eu tenho acompanhado muito, aprendido muito através da internet também. Essa pergunta que eu faço é pra você. Você acha que hoje, eu tenho minha opinião, ser crente hoje nessa geração é modinha? Porque eu acho hoje que hoje não tá igual antigamente. Hoje as pessoas fazem mais pra se aparecer. Ainda mais em rede social. Hoje a pessoa ela vai pra uma rede social falar de Deus, mas não porque eu vejo isso. Essa é a minha opinião. Não porque é aquela falar de Deus de verdade, mas sim para se promover. Tá vendo que aquilo tá dando visualização, aquilo tá comovendo o povo, aquilo tá trazendo alguma coisa de bem para ela. Você acha que essa geração tá difícil, tá mais difícil? Assim, existem, né, pessoas que fazem isso. Isso é fato, sempre existiu. Não só no meio cristão, mas desculpa aí. Em muitas... Eita, o Dodô. Ei, doutor, vai tomar um banho de... Normal. Existem pessoas que fazem isso não só no meio secular, no meio cristão, para se promover. Porém, isso, hoje, nos últimos tempos, até estava ouvindo uma reportagem ontem sobre isso, nunca houve um tempo de tamanha procura de pessoas à igreja. As pessoas estão buscando, realmente. Você acha que hoje as pessoas estão indo para a igreja? Mais assim, necessitadas, mais... Estão. As pessoas estão indo para a igreja. O número de pessoas que frequentam, que estão indo, que estão frequentando, aumentou assim assustadoramente. Que estão procurando a Cristo. Então você não acha hoje que tem muita pessoa falando o nome de Deus como, vamos supor assim, eu consegui ser um influenciador, eu me dei certo aqui. Não que a pessoa seja crente, fiel a Deus, mas ela falou ali de Deus, ela deu certo para ela como um influenciador, então ela usa a palavra de Deus para se promover. Eu vejo muita gente assim. Tem. A gente vê que algumas pessoas realmente falam e vinculam a Deus somente com aquilo que ela conquistou, com aquilo que ela tá vivendo. Não que não seja, foi Deus. Existem sim pessoas que fazem ali um marketing ali para se promover. Porém, eu prefiro acreditar que as pessoas que estão indo ao culto, à igreja, para ouvir uma palavra, para estar ali, eu acredito que ainda que ela vá ali, talvez por uma emoção, alguma coisa, a palavra de Cristo, o Espírito Santo, pode trazer ela. Isso aconteceu comigo, né? Eu fui pro batismo achando que era um passeio, um rolê, desci as águas, eu tô firme com Jesus até hoje. Aconteceu comigo também. Aconteceu isso comigo. Então, assim, existe muito. Só que as pessoas realmente estão procurando a Deus. Eu vejo muitas pessoas procurando a Deus de verdade, que querem, existem também os que não querem, sempre vai existir isso, só que aí a igreja vai se manter posicionada, continuando pregando o evangelho que Cristo mandou a gente pregar, independente do que as pessoas vão fazer, se é real ou não é. Nós que estamos ali, precisamos ser de verdade. Ainda que as pessoas não sejam, a gente precisa ser de verdade. Pastor, até o final. Falando sobre a igreja, vamos lá. A igreja apostólica Recomeçar. Eu tenho uma pergunta aqui. Você é hoje o pastor presidente da igreja, fundador dessa igreja, você e sua esposa. Você, se vir outro pastor, quando a igreja crescer, você vai ser consagrado a apóstolo? Me explica como que é, que eu sempre quis saber isso. Eu acho que o pastor, falei até pro Diego, o pastor que funda a igreja, fundador, ele é o pastor presidente, né? E para se tornar apóstolo? Assim, eu particularmente, a Bíblia fala em Efésios que sobre os 5 ministérios, Deus chamou uns para apóstolo. Só que quando chegar outro pastor na igreja apostólica Recomeçar, como já algumas pessoas têm orado e estão se aproximando da gente, eu não vou ser apóstolo. O que parece é que as pessoas se intitulam apóstolo, se ungem apóstolo, para não estar no mesmo nível dos pastores que chegaram. Então, eu tenho que estar sempre acima, né?
das pessoas que estão. Existem os apóstolos que Deus escolheu, que são apóstolos de verdade, na nossa geração, que Deus tem levantado? Existem. Existem muitos apóstolos, e poderia citar aqui alguns, pelo menos, alguns aqui que eu acompanho. O apóstolo Luiz Hermínio, ele é chamado de apóstolo Luiz Hermínio. É um homem de Deus, a nação, o Brasil tem sido abençoado por ele, pela palavra que Deus tem colocado na boca dele. Porém, na Igreja Apostólica Recomeçada, o nome apostólico não me faz um apóstolo. Um apostólico está vinculado à raiz da igreja primitiva. O que era uma igreja apostólica? O que seria uma igreja apostólica? Uma igreja que acredita na continuidade dos dons. Uma igreja que acredita no partir do pão. Como era a igreja apostólica? Como a igreja começou? A igreja começou assim, através de apóstolos que partiam pão, que viviam em unidade e que deram continuidade após o recebimento do Espírito Santo em Atos 2. Então a igreja apostólica não me faz um apóstolo. Eu vou continuar sendo um pastor. Vai ter outros pastores, outras pessoas que vão estar ali com a gente, servir, fazer com amor, fazer com excelência, mas não dá para me autotitular apóstolo da igreja, porque eu não quero estar no mesmo patamar dos outros pastores que estão comigo. Até porque não é uma carreira. Muitos querem ser apóstolo só para falar assim, você tá para baixo de mim, eu sou mais alto que você aqui. Porque hoje ser apóstolo se tornou um status, né? Ser apóstolo se tornou um status. Parece que ser mais uma carreira do que uma vocação. Qual é o ministério do apóstolo? O ministério do apóstolo não é sentar e pedir que o povo traga oferta e dinheiro. O ministério apostólico não é aquele que manda e as pessoas fazem. O apóstolo é o enviado. O apóstolo é o missionário. O apóstolo é aquele que sai do seu conforto, vai para um outro lugar, implanta uma igreja, prega o evangelho, fala de Cristo. Esse é o apóstolo. O apóstolo realmente, o apóstolo de Cristo, é aquele que leva a verdade do evangelho fielmente as doutrinas de Cristo, que Cristo ensinou, e ele não está esperando que as pessoas o sirvam. O apóstolo serve as pessoas. Então o nome apóstolo se tornou meio que um marketing, um mercado, mas eu entendo que chegando outros pastores, eu não preciso ser ungido apóstolo para ser apóstolo. Isso é até uma discussão sobre isso, eu particularmente acredito no ministério apostólico. Ministério apostólico não no ato de ungir alguém, mas numa visão em que Cristo chamou alguém para o ministério apostólico. É uma pessoa que tem uma palavra profética, é uma pessoa que implanta, é uma pessoa que vai, que Deus chamou, ela realmente ela tem a graça de Deus, ela tem a vocação de Deus. Porém, biblicamente, os apóstolos que existiram foram aqueles que viram Jesus ocularmente. Jesus nomeou os 12 apóstolos. Jesus, em Efésios 4, fala sobre os 5 ministérios, é uma vocação. É uma vocação dada por Deus. Não sobre o ministério apóstolo. O apóstolo é só de uma unção na cabeça. Só de um óleo, de algo que as pessoas acreditam assim. O ministério apostólico, ele está envolvido em serviço. Em servir. Não em alguém que senta numa cadeira e fala, ó, vem e faz. Faz você, faz isso. Não. Ele serve mais do que manda. Então, para mim, o ministério apostólico é, sim, bíblico. Ele existe, é real. Porém, não é um mercado. Igreja não é plano de carreira, onde você chega membro e para como um apóstolo. Não é uma empresa que você chega colaborador e quer ser um diretor. Não, a igreja é vocação. Tem gente que vai passar 20 anos no ministério, na congregação, e vai ser um ótimo diácono. Se ele for um pastor, ele não vai conseguir desenvolver. Tem gente que vai ser ali um obreiro e um ótimo obreiro. E isso não diminui ele. Por eu ser pastor, não me faz maior que um obreiro. E por eu ser um apóstolo, não me faz maior que um pastor. Se aquele obreiro virar um pastor, não dá certo. Às vezes foi chamado para aquilo. Às vezes não vai dar certo. Porque as pessoas, às vezes, eu percebo, até a gente vê muitas coisas que acontecem. Existe uma necessidade de ungir, de levantar, porque se tornou algo anual. É uma programação anual de algumas instituições. Tem que todo ano tem que ungir, tem que levantar, tem que fazer. Quando na verdade não é um mercado. Não precisa ter promoção. Eu preciso entender que eu tô ali para servir. A vocação que Deus me deu, ela vai chegar, eu vou exercer, eu vou fazer. E o texto diz, Paulo diz que a gente tem que provar o obreiro. O obreiro tem que ser aprovado, apto, marido de uma só mulher, tem que ser ordeiro, tem que ter um bom testemunho, tem que ser fiel, cheio do Espírito Santo, sabedoria. Existem vários critérios para levantar-se alguém. Agora, se a pessoa tem 30 anos, 10 anos, 15 anos de igreja, eu me senti na obrigação de ungir essa pessoa, aí eu tô falando mais da minha falta de preparo para levantar alguém, porque eu me sinto na obrigação de ungir essa pessoa por mérito, porque ela chega cedo, porque ela abre a igreja, porque ele faz alguma coisa, então eu tenho que ungir, senão essa pessoa vai sair. E isso não é vocação, isso é apadrinhamento.
Tipo assim, vamos mandar aquele pastor pra aquela igreja, que ali eu tenho um padre em Costa Larga, vai encaixar ele. Então assim, Não pode ser assim, né? Não pode. Igreja não é plano de carreira. Igreja, ministério, reino, é vocação. A pessoa precisa ser vocacionada. Por que que muitos pastores suportam muitas coisas? Eu conheço pastores de Deus, porque foram vocacionados. A vocação é o que sustenta a gente em qualquer momento do ministério pastoral. Fala pra mim, e essa barbearia sua aí? Era o seu sonho? Como que foi que começou a barbearia? Porque eu lembro que você cortou meu cabelo lá em casa, na viela lá. Ronald, veio cortar meu cabelo lá em casa. Cortar meu cabelo, verdade, na maior humildade. E aproveitando também ali de você falar da barbearia, se há intenção também, como você vai falar, como surgiu, de fazer franquia, né? Eita. Crescer, né? A barbearia do Ronald não é bagunçada, não. É horário, tudo bonitinho. Pô. Já fui cortar lá sem agenda e deixou não. Isso, tem de amizade lá, não agendou, que não corta. A barbearia não tava nos meus planos. Não tava. Eu nunca me vi cortando cabelo. Já trabalhei numa barbearia da minha madrinha de casamento, né? Que é o Austin e a Shirlene, que foram meus padrinhos de casamento. Trabalhei num salão de cabeleireiro dela. Era capoeirista, seu padrinho de casamento? Isso. Ele um abraço, Austin. É nóis, meu truta. A esposa dele cedeu o espaço pra mim. Eu tava trabalhando com ela. Na época o corte era R$12. E era metade. Eu ganhava R$6 por corte. Então quando eu trabalhei ali, pelo momento, pela minha situação, eu não conseguia suprir a minha necessidade. Era R$6 cada corte. A minha situação já era muito difícil. Eu morava num barraco, eu não tinha nada, enfim. Então eu falei, eu preciso trabalhar numa empresa. Porque eu olhava pra quem trabalhava dentro de uma empresa e via a pessoa com as coisas, saindo. Falei, esse cara trabalha na empresa. Então, quem trabalha na empresa ganha dinheiro. Eu vou trabalhar na empresa. Corri pra trabalhar numa empresa. Não deu certo. A princípio, passou-se anos. Fui promovido, entrei numa empresa, fiquei bem. A última empresa que eu trabalhei foi a Toledo do Brasil. Trabalhei na Toledo do Brasil, estava sendo treinado para ser gestor lá já. Cresci, entrei como limpador de vidro, fui para supervisor, para líder. Cresci. E fiquei lá de líder, na verdade, né? Fiquei de líder cuidando da equipe. Em alguns dias, assim, eu comecei a ter muito pico de estresse com ansiedade. Eu tinha que abrir 5 horas da manhã lá, e às vezes saía 8 da noite. E tinha a igreja. Então eu dormia tarde, saía cedo, a semana inteira. Às vezes eu ia com a roupa do trabalho pra igreja, trocava de roupa no meio da igreja e ia pregar. Isso foi a minha rotina por 2 anos. Eu fiquei tão estressado numa época que eu tive pico de estresse com ansiedade. Comecei a passar mal, desmaiei no refeitório, dor no peito, não conseguia respirar. Fui no médico, a médica me examinou, não era infarto, graças a Deus não era nada demais. Era um pico de estresse com ansiedade. Misturou o trabalho ministerial e o trabalho secular. Eu tava conciliando. Eu não consegui conciliar. Começou a me dar uns pane, até que passei na psicóloga e passei na psiquiatra. Ela disse... Você já tava ficando doido? Já tava ficando já... Porque eu não queria abandonar nenhum nem outra. Precisava trabalhar para manter a minha família e precisava cumprir o meu chamado, minha vocação. Então eu não ia abandonar nenhum nem outro. Eu vou até o final. Minha esposa, não sei como você aguenta, meus amigos, minha família. E eu ali, 2 anos. Até que a psiquiatra falou para mim assim: você escolhe ou o emprego ou a sua saúde. Mais 1 ano nesse trabalho você vai desencadear uma depressão. Me passou um remédio natural de maracujá para eu poder me acalmar, porque eu não conseguia dormir, eu não desligava. Eu deitava 3, acordava antes do relógio, saía, voltava, era uma loucura. Você ficava tipo assim, mano, não posso me atrasar, eu tenho que fazer... Uma loucura. E eu tava crescendo na empresa, crescendo no ministério, desenvolvendo tudo. Até que um dia eu tive esse problema de saúde, e aí onde nasceu a vontade de sair do trabalho para cuidar da minha saúde, porque tinha que sair, então eu ia descadear uma depressão. E aí a minha esposa virou para mim e falou assim para mim: vai cortar cabelo. Aí eu fui cortar cabelo. Meu Deus do céu, eu ganhava R$6, vai cortar cabelo como? Não tenho nada, não sei cortar. Não, você já cortou uns cabelos, que foi na época que eu ia na sua casa, ainda fazia uns cortes lá e tal. Não, você tem uma noção de corte de cabelo, vai e corta. Vem aqui, Diego, cortar o cabelo seu hoje. Aí eu tenho que ficar cobaia, né? Aí ela lá, cortei o cabelo do Diego, enfim, passou esse tempo, ela disse: vai cortar cabelo. E aí foi quando eu comecei a orar a Deus. Falei: Deus, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso sair. Ou é o trabalho, a minha saúde, ou a igreja. Então eu não vou abandonar o ministério. Eu preciso sair. Comecei a orar. Minha esposa falou: vai cortar cabelo. Ela chegou, umas semanas depois, chegou lá em casa com uma maquininha, um kit de maquininha de corte. A Letícia, a maquininha de corte, uma shave, tu vai cortar, tu não tem o que não. Uma tesoura, e falou: vai cortar cabelo. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Mulher sempre ajuda, né, meu? Falei: meu, e agora? A Letícia é mil graus. Ela falou: sabe o quê? Eu não tenho o que querer não, quem manda é eu, pô. Vou dar a maquininha que vai meter marcha. Não importa quem ganha, lá em casa quem governa é verdade. Lá em casa também, quem manda é Lilian, o Babolês também manda lá. Aí ela comprou pra mim
comprou pra mim as tesouras, a maquininha, fiquei com a tesoura, com a maquininha, fui pra um culto pregar numa igreja do pastor Vander, com a sua esposa, sua família, a graça e a adoração, uma bênção. Fui lá pregar, terminei a ministração, que tava comigo era o meu amigo Arthur. Sentei com ele lá no culto, preguei, terminei de pregar, a pastora virou pra mim e falou: pastor, Deus tá mandando te falar uma coisa. Você vai sair daquele emprego, você vai abandonar aquele emprego que você tá. No caminho de casa pra igreja, eu fui falando com o Arthur. Eu falei: Arthur, eu vou sair do trabalho, cara. Eu vou começar a cortar cabelo, vou pedir as contas, pedir pra eles me mandar embora. Pro Arthur. Aí o Arthur falou assim: não, você é louco? Você vai sair do trabalho, você trampa na salinha, tem ar-condicionado, toma café. Você é chefe, Você é chefe, você vai sair, você tá bem. Sua vida tá caminhando. Eu falei: não, eu vou sair porque Deus tem colocado isso no meu coração. Quando a gente chegou no culto, depois que eu preguei, Deus usou a pastora pra falar comigo, o Arthur tava do meu lado. E a pastora falando: eu vou tirar você daquele trabalho, eu vou te dar o seu negócio. Só confirmou. E tem muita gente que não acredita e tal. O Arthur começou a chorar do meu lado. Arthur falou: vixe, lapada. Jesus mandou essa lapada pra mim. Ele começou a sentir do meu Eu lado. não tava acreditando, aí Deus Não, o Arthur falou: vixe, O Arthur é uma benção. O Arthur é um amigo meu, irmão. Abraço, Arthur, meu truta. Uma benção, o Arthur é uma benção. E aí ele acabou, a pessoa entregou a revelação, acabou o culto, a gente entrou no carro e falou: Vaz, me perdoa, Vaz. Sai do serviço. Me desculpa, Vaz. Porque assim, a gente pensa, né, como a gente tem aluguel, conta fixa. Como é que você vai sair de um serviço registrado? Há quase 2 anos eu tava lá. Pra sair pra um negócio que eu não sabia nem fazer. É loucura. A intenção dele falar não sai, eu acredito que não foi desacreditando, mas, meu, vai com calma. Você tem filho, você paga aluguel. E eu pagava R$1.200 de aluguel. Então, assim, não era pouco. Mas hoje tá bom, né, pastor? A intenção de abrir franquia, tudo? Então, assim, aí só pra concluir, peguei as coisas, pedi as contas, os meus supervisores sentaram na mesa comigo, riram de mim. Você vai sair daqui pra cortar cabelo? Eles riram da minha cara. Eu mostrei a foto pra ele das maquininhas. Falei: eu queria que vocês mandassem embora, que eu vou sair. Eu comprei as maquininhas, minha esposa me deu. Eles deram risada de mim. Riu. Eu falei: se precisar voltar, você volta, a porta vai estar aberta. Já assim, né? Chacotando, brincando, fazendo piada. Saí, eles me mandaram embora. Não precisei pedir as contas, me mandaram embora. Peguei o dinheiro que eu recebi da empresa, guardei e fui pra garagem da minha casa. Uma cadeira de plástico, arranquei o espelho do guarda-roupa, pendurei, puxei a extensão da sala pro corredor, sentei lá e fiquei lá. Fiquei quase 2 meses lá, cortando um cabelo por dia. Ixi. Mas na fé. Os caras olhavam pra mim e falavam: quanto que é o corte? Falava: 15. Ah, não, vou cortar lá embaixo, é mais barato. Passou-se ali até o final do ano 4, 5 meses. Em dezembro, 3 horas da manhã, eu tava cortando cabelo, não tinha mais horário pra ninguém. Tinha gente na calçada. Lotado. Deus trouxe gente. Lotado. Deus começou a honrar. E com 1 ano eu saí da minha garagem, aluguei esse espaço que eu tô hoje. Você fala garagem lá na Visconde Cairu, na frente. Isso, na Visconde Cairu. Eu tava na Visconde Cairu. Saí de lá, depois de 1 ano, fui pra Marquês de Barbacena 25 agora. Tem 3 anos que eu tô lá e a barbearia, graças a Deus, só cresce. Dentro daquele ambiente que vocês conhecem. Familiar, a gente conversa, a gente brinca, a gente ri. E tá crescendo muito e eu pretendo abrir outras assim. Expandir, né? Pretendo expandir. Pretendo abrir outras em breve aí, logo tem novidade. Vai ser benção. Pastor. O Manuel é zica também na máquina. Não corta, o Manuel é uma benção. Já fala do Gui também lá, né? O Gui, você tá com a sociedade O Gui tá lá com a gente. O Gui é lá na Smart Oasis também, tá junto com a gente. Fizemos uma parte. Nós, Gui. Ajuda aí. Patrocina, Gui. Alguém é muito chorão, mano. Gui Mineiro. Ele é chorando, ele é pelos cantos mesmo. Ajuda nós, pô. Vamos falar pra ele assim: me ajuda, nós se ajuda. Ajuda, pô. Arruma os celular lá, ó. Para ajuda arrumar. nós, filho. Você chora demais, cara. Nós se ajuda, Gui. Nós se ajuda. Ontem tá me vendendo negócio lá, foi perdeu pra 30 reais por semana. Ele falou: não dá não, Diego, é coisa difícil. O Gui tá com a gente lá, Smart Oasis, tá dando uma assistência pra gente lá, tudo que é celular, ele mexe, arruma, tá com a gente, fez uma parceria, tá trabalhando lá junto com a gente, tá sendo uma benção, graças a Deus. Isso é bacana. Pastor, eu quero fazer a última pergunta, que o horário aqui estendeu, o Já bate-papo foi, né? É bom. Mas a minha última Dá pra ligar o pergunta hora aí que agora é o seguinte, pastor, você tá há 14 anos com a Letícia, 10 anos 14, casados, isso. 10 anos de casado casados. agora, isso mesmo. E 4 anos de namoro, né? Graças a E Deus. a gente vê assim, no dia a dia, principalmente nas redes sociais, como fosse um casal de namorado. Eu queria falar um pouco, você falasse um pouco da sua esposa, como que é o convívio, assim, dentro da sua casa, assim. Fala um pouco para as pessoas conhecer melhor, assim. Bom, vamos lá, minha esposa, 14 anos aí que a gente tá junto. E eu quero confessar aqui pra vocês que 14 anos ela nunca errou. Só quem errou fui eu. Não fala não, como te pega, eu conheço, ele é bravo. Mulher não erra, tô brincando. Letícia é uma benção, Letícia é uma pessoa muito, ela tem um gênio forte, né, bem decidida no que ela quer, bem madura, por mais que pareça ser, né, uma criança nova ainda, uma menina bem nova, mas ela já
comigo há 14 anos e é uma pessoa sem palavras. Na verdade, é ela que me coloca ali pra caminhar, pra fazer algumas coisas. As maiores decisões da minha vida depois que eu casei foi com base naquilo que ela falava pra mim. Então hoje a gente vive como dois amigos, no sentido de harmonia, vivemos como um casal abençoado. Eu não sei, né, até não quero que isso soe de forma com soberba, mas eu não sei o que é brigar, eu não sei o que é discussão, dormir um assado no sofá. E não é disso, eu não tô falando disso agora. Sim. Tô falando do meu tempo de casado. Desses 10 anos de casado, eu não sei o que é isso. A gente se dá super bem, a gente conversa muito bem. A criação do nosso filho é uma benção. A gente se dá muito bem nesse quesito. Coisas na parte financeira, eu não tenho problema, porque geralmente a mulher gosta de gastar, o cara gosta de gastar. Eu não tenho problema nisso com ela também não tem esse problema comigo. De verdade, a gente casou primeiro porque a gente se amava e depois porque Deus tinha um algo com a gente. Estrutura nenhuma a gente tinha. O meu casamento é uma benção. A gente sai, eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo pro meu filho, a gente brinca, a gente conversa, a gente dá risada, ela fala o que ela pensa, a opinião dela, eu tenho a minha opinião, mas a gente sabe se respeitar muito bem. 14 anos vivendo bem, e eu acredito que a gente amadureceu esse ponto porque a gente não teve ninguém para intermediar isso. Não, se brigar, vem pra cá. Se der errado, volta pra casa. Não, se der errado, meu amigo, vai dormir no mato. Que o barraco era no mato, não tinha pra onde ir. A minha família não queria que a gente casasse, a família dela não queria que a gente casasse. Ninguém concordava com o casamento. Então era vocês e vocês. Era nós ou era nós. Então, a gente amadureceu nesse nível e o meu casamento é uma benção. Nosso dia a dia é uma benção, a gente trabalha muito nela. Trabalha também com o mesmo segmento que a esposa do Dodô. Ela trabalha o dia inteiro também. Eu também trabalho o dia inteiro. Então, a gente correria atrás dos nossos sonhos. Curso com ela, viu? Fez o curso lá, né? Bacana. Glória a Deus. Ela foi professora da Miriam. Foi, professora da Miriam. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, a Letícia é uma bênção. Letícia é a mulher da minha vida, sem palavra. Sem palavras. Eu sou muito bom em declaração, não. Não sou muito bom em fazer essas declarações assim, não. Mas a Letícia, ela é tudo. Ela não é 50% do meu ministério. A Letícia é o reflexo do meu ministério. Se a minha esposa não der credibilidade no que eu prego, nem mais ninguém precisa dar credibilidade. Até falei isso pra igreja agora na última semana. Se você fosse escolher um pregador pra pregar aqui, um personagem bíblico, quem você escolheria? Quem você escolheria, Diego? Personagem bíblico que você queria que tivesse aqui no podcast. Pode ser Jesus? Pra pregar. Menos Jesus. Menos Jesus? Vai, Dodô. Então vamos ver, menos Fala Jesus? Aí, Dodô. Então fala aí, Dodô. Primeiro que eu vou pensar que eu sou meio... Vai. Um personagem bíblico que você acha legal, que se viesse aqui pregar, você fala, esse cara é um pregador. Eu vou trazer ele. Abraão, pronto. E você, Dodô? Cara, eu acho que Salomão. Salomão. Sabedoria. Pronto. Mas Salomão ficou com um monte de mulher. Não, por causa da sabedoria, pô, que ele Salomão, tinha. Então Salomão, vamos lá. não, vamos Salomão lá. No quesito- ficou com um monte de mulher, pô. No quesito família. Moisés era No assim. quesito família, então assim, Abraão, Salomão, Moisés, enfim. Eu tenho aprendido isso no seminário, um professor da faculdade também até falou isso. Isso não é uma frase minha, é uma frase do professor de teologia. Eu falei isso pra igreja. A última pessoa que a gente pensa em trazer pra pregar ou ter uma referência como pregador é Noé. Ninguém pensa em Noé. Nossa, verdade. Por quê? Porque Noé não foi um grande pregador. Noé não fez fogo cair do céu. Noé não fez o morto ressuscitar. Noé não fez milagre nenhum. Só que o ministério de Noé é um ministério que a gente precisa ter hoje. Qual? Noé ganhou toda a sua família. O Noé foi o que fez o barco, né? O navio? Noé fez a arca e toda a família arca, dele entrou. De que adianta eu pregar em grandes congressos, participar de grandes cruzadas, ter nome, fazer fogo cair do céu, rodar, pular, se a minha família não acredita no que eu Tive uma prego? visão aqui agora. Olha lá, Noé, começou. recomeçar. Ele teve um novo recomeço. Aí agora a gente vai falar sobre isso. Recomeçar aí, ó. Essa pomba A aqui, pomba aí, ó. fala da pomba que Noé soltou dentro da arca, Viu, quando depois do começou, dilúvio. coisa boa, pai. Primeira Não, coisa, Você teve uma visão assim, já teve. Não, porque eu olhei pra pomba ali, eu já... primeira coisa que Noé fez pra recomeçar depois de todo o Soltou a dilúvio pomba. foi soltar uma pomba. E a pomba ia e voltava. Quando a pomba ia e voltava e não trazia nada com ela, Noé sabia que as águas ainda estavam altas. Mas depois que as águas abaixou, que a pomba foi e trouxe no bico um ramo de oliveira, ele sabia que a pomba tinha encontrado o lugar. Então as águas tinham baixado. Que Deus falou pra ele, né? Quando a pomba vir com alguma coisa na boca, é porque tem terra. Não, Deus não falou. Deus Na não verdade, falou. isso foi Ele tinha insistido. Isso foi acontecendo. A pomba era um sinalizador do que estava acontecendo lá fora. Era a pomba correu, como fosse... Tá ligado? Era assim, antigamente. Ela foi e não voltou. Até que ela foi e não voltou, e trouxe no bico o ramo de oliveira. Então, filho, nós isso também representa o recomeço também. Também fazer top. a arca há muitos anos, não? É fé, né?
Trabalhou. Acreditava nele. Obediência, né? Obediência. Deus sabe pra quem dá propósito. Deus sabe pra quem dá projeto, né? Deus não dá projeto. O cara mesmo fala assim, mano, eu tô ficando Ele achou doido, graça. mano. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Achou graça aos olhos de Deus, porque ele era um homem íntegro e vivia em integridade. Deus falou, eu vou dar um projeto pra ele. Então a gente já entende por aqui que Deus não dá projeto grande na mão de gente que não obedece. Só de pessoa disciplinada. Pessoas de Deus. Pastor, Noé recebeu o projeto de Deus. foi bênção, foi uma honra falar contigo. Já Eu queria foi. que você Eu nem fizesse as vi suas a considerações finais, tá bom? Quiser ler uma palavra também, abençoar Não, aqui fique também em o paz. projeto, fizer uma oração também, a gente aceita. Consideração final aí, você fica à vontade aí. Amém. Eu queria agradecer primeiramente a Deus. Queria louvar a Deus também pela vida da minha esposa. Louvar a Deus pela vida do meu filhinho, que vai completar 8 anos. Queria agradecer muito a Deus por tudo. Também pela oportunidade de poder voltar aqui, de estar aqui. 3 meses mudou muita coisa, né? Aqui também mudou. O Dodô tá aqui, o Deus não tá mais aqui, mas o Dodô tá aqui. Uma bênção, ajudando, participando, pergunta, tudo certinho. Diego, o pessoal que trabalha aqui, Deus abençoe. Eu esqueci o nome desse. Braga. O Braga, meu. Até falei pro Diego, o Braga vai estar lá. Vai, eu acho que o Braga vai estar lá. Deus abençoe o Braga, Deus abençoe a todos. Deus abençoe o podcast, Deus abençoe a família de vocês, a vida de vocês. E se eu pudesse deixar aqui uma palavra para todos que vão assistir depois esse podcast, 2 coisas. Primeiro, não deixe a política destruir a sua família. Não deixe um candidato que vai exercer o seu poder de mandato por 4 anos destruir a sua família. Eu não estou dizendo a você que você tem que fazer o que eu faço ou andar por onde eu ando. Eu estou dizendo a você, não deixe que esse cenário destrua a sua família, porque a sua família vai continuar depois da política. As suas amizades vão continuar depois da política. Vote com consciência, vote com princípios cristãos de Deus e da palavra e tenha entendimento de que talvez o que Deus te deu é mais importante que esse momento que o país está vivendo. Não é sobre o candidato, é sobre o que Deus nos deu de mais precioso, que é a nossa família. O futuro da nossa família são os nossos filhos. Segundo recado, não permita que o erro de alguém ou de alguma liderança te afaste daquilo que Cristo quer fazer em você e na sua vida. O homem é passivo de erro e sempre vai ser passivo de erro. Mas Cristo, com toda a essência, te ama e tem uma obra com você na sua vida e na sua casa. Por isso, em Cristo Jesus é possível recomeçar. Top. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu quero aqui agradecer de verdade, Ronan, a sua volta. Que pra mim, cara, é uma honra ter você aqui. Conversar com você, se Glória a deixar, Deus. nós vamos fazer o podcast de 24 Até horas. amanhã. Porque tem história e falar de Deus é sempre bom. Quero agradecer a todos vocês, viu? Você vai orar? Vamos orar. Então ora primeiro para eu Vamos agradecer. lá. Gente, outra coisa, a gente tá... Posso falar aqui deles? Pode ficar aí. Pode. Nós estamos na Duarte, nós estamos na Duarte Murtinho 95 ali, no espaço cedido pelo meu amigo Arthur, até citei o nome dele aqui. Logo estaremos em um salão, não conseguimos encontrar um salão para alocar, mas estamos procurando, logo vai aparecer. E a gente vai estar cultuando junto, mas os cultos acontecem de quinta às 20 e domingo às 18 horas. Se você quiser estar conosco, está convidado. As redes sociais da igreja é ia.recomeçar. O meu Instagram é Ronan Gonçalves, segue a gente lá, participa e seja abençoado. Eu quero orar por você também, pela vida de todos. Aqui vamos orar. Senhor, graças te damos, eu te peço abençoe a todos, o coração do Diego, o coração do Dodô. Nós somos homens falhos, pecadores, porém entendemos e reconhecemos que a sua misericórdia está sobre nós. Dá uma oportunidade. Eu quero, Deus, na próxima vez poder voltar aqui e ver não só o Dodô servindo ao Senhor e indo à sua casa, mas ver também o Diego servindo ao Senhor, assim como o Braga e todos aqueles que estão aqui compondo o corpo dessa estrutura. Eu quero pedir ao Senhor que o projeto de salvação que o Senhor tem na vida do Diego se cumpra na família dele, na vida do Dodô, na minha vida e na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Deus, abençoe cada patrocinador, prospere-os, os honre em nome de Jesus. Abençoe a nossa família, a nossa casa, abençoe a todos, porque nós cremos que só em Cristo é possível um recomeço em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. É forte. Amém. Amém, Brasil! Amém. Pessoal, eu quero agradecer a todos, viu? Segue nós lá, @nós_na_fita, no Instagram, @nós_na_fita, no YouTube, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo, viu? Deus abençoe a todos, forte abraço, aquele cheiro, aquele amasso. Pessoal, Deus abençoe. agradeço de coração, fica com Deus e viva o Brasil! Tamo junto. Viva o Brasil. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus Tamo abençoe. junto.